No terceiro ano, hoje nosso estudo é números de até 4 algarismos e também nós vamos trabalhar a leitura e escrita. Então aqui eu coloquei um U de unidade, um D de dezena, um C de centena e o M. Nós vamos colocar unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então aqui eu não coloquei número nenhum. Então, nós vamos trabalhar esse número aqui, ó. 4.305. Para representar esse número num ábaco, o nome disso aqui é ábaco. Para representar, então, vou começar aqui com a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Então, a unidade é 5. Então, aqui eu vou colocar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é um zero. O zero não é nada, então não vou colocar nada. Se não tem nada, é o zero. A centena é um 3. Então, 1, 2, 3. E a unidade milhar, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, é 4.305. Eu poderia escrever desta maneira. 4.305. Esse daqui já tem, ó. Aqui, lembrando que aqui é UM, unidade milhar, centena, dezena e unidade. A unidade aqui eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu vou colocar um 9, que é a unidade. A dezena não tem nada, eu vou colocar um 0. A centena tem um 2, vou colocar o número 2. E a unidade de milhar só tem um, então eu vou colocar um. Eu conto 1, 2, 3. Coloco um pontinho só para separar. Então, esse número é 1.209. Continuando aqui com o ábaco, nós vamos olhar essa unidade aqui, ó. Unidade, dezena, centena, e aqui vai ser unidade de milhar. Então, as unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades, 0, 1, 2, centena e uma unidade de milhar. 1, 2, 3, 1.209, é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ler com atenção. Pense e registre como você resolveria esse desafio. Escreva por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever do jeito que a gente fala o número. Os números que estão sendo representados nos dois ábacos. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, 0. Esse 0 não tem necessidade. Então, o número é 931. Então, eu vou escrever aqui. 9. Escrever bem aqui. 931. O M. Esse daqui, o número é unidade 2, dezena 1, 2, 3, centena 1, 2, 3, 4, 5, 6, centena e uma unidade de milhar 1, 2, 3. Então, é 1.000, 1.000, então escreve só a palavra 1.000. 1.600, é emendar 600, que é um S, e 32. Isso é escrita por extenso. Vamos aqui continuar com a nossa atividade. Pronto. A explicação. Então, vamos olhar esse quadro. Pronto, é tipo uma tabela. Então, aqui tem primeira classe, tem 1, 2, 3. A segunda tem um espaço, mas tem um espaço de 3. 1, 2, 3. Então, a segunda classe é de 3 em 3. Aqui, no caso, é o número 209. Aqui é só o número 9, 0, 209.
Então, o 9 é unidade, o 0 é dezena e o 2 é centena. Então, primeira ordem é o último número, o outro número é segunda ordem e terceira ordem. Aqui são as unidades simples, então é a primeira classe. E aqui é a quarta ordem, que é o quarto número, que é a unidade de milhar. Você lembra que eu coloquei um U e um M, centena é um C, dezena é um D e unidade é um U. Então, pronto. Esse número é o quê? 1209. Unidade, dezena, centena e unidade milhar. Vamos dar continuidade aqui a esse outro. Aqui nós vamos criar um número. Então, como a gente vai criar esse número, vamos prestar bastante atenção, nós vamos criar. Então, pronto, eu vou colocar aqui um 3, aqui um 6, aqui um 1, aqui eu vou colocar 0, aqui eu vou colocar um 3 e aqui um 4. Então, ó, primeira ordem, segunda ordem é um 6, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Aqui é centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Agora aqui é centena, dezena e unidade. Que número é esse? Então, vou colocar aqui um 4, um 3, um 0, um 1, um 6 e um 3. Eu conto 1, 2, 3. Só para saber, ó, primeira classe é esse e segunda classe esse número aqui. Então, 430.163. Continuando aqui, então nós vamos aqui também fazer a mesma coisa. Eu vou colocar só alguns números, olha só, um 5, um 3, um 6 e um 7. Quantas ordens, quer dizer, a ordem é a mesma coisa de algarismo. Quais são os algarismos? É 1, 2, 3, 4, 5 são algarismos. Tem um número que você representa? Então, quantas ordens? Então, 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 ordem. 4 ordem. Bom, a nossa atividade de hoje, nós vamos prestar bastante atenção. Você vai escrever o nome matemática, a data. Eu deixei aqui 1, 2, 3 linhas, porque você vai fazer o seu nome nessa linha. Primeira questão, complete a decomposição desses números, considerando o valor de cada algarismo. Então, você vai fazer o que? Tem 2.000. Então, como você vai fazer? Deixa eu só responder para você aqui, ó. Tem 2.400. Não tem esses traços aqui, eu não fiz esses traços. Pronto, foi 4 traços. Então, 2.000, aqui tem um 2. Depois do 2 tem 1, 2, 3. Então, eu coloco 1, 2, 3. Ficou 2.000. O 4, aí eu coloco o 4 aqui. Depois do 4 tem quantos números? 1, 2. Então, eu coloco aqui 2 números. Aí depois o número 8. Depois do 8 tem o quê? Só tem o número 3. Então, eu vou botar um 0. E depois é o número 3. O 3, depois do 0 tem alguma coisa? Não, então para aqui, ó, 2.483. E aí você segue com o outro também, ó, 5.000, ó, coloca o 5, aí depois 1, 2, 3 e 3 zeros. E segue. Aí depois você vai para a segunda questão, observa os desenhos dos ábacos, registra os números representados neles. Então aí tem os ábacos, vamos prestar bastante atenção nos ábacos. E você vai colocar aqui, nesta linha, eu deixei 2 linhas, você vai fazer nesta linha a quantidade, ó, 1, 2, bota um 2, só 1, aqui não tem nada, bota um 0, aqui 1, 2, 3, bota um 3, somente isso. Depois tem essa daqui, depois observa o número abaixo, olha só o número, 38.642, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ordens, quer dizer, as iguarias tem o número, bem aqui tem um acento, o número observado? Você vai responder nesta linha. Qual é o valor do número 6? O número 6 é esse. Depois do 6 tem quantos números? Tem 1, 2. Aí bota um 6 e 2 zeros. Continuando aqui, qual é o valor do número 8? Então, você vem aqui no número 8, coloca o 8 aqui, depois do 8 tem quantos números? 1, 2, 3. Bota um 8 e 3 zeros. Agora, a última aqui, faça um ábaco, você vai desenhar um ábaco representando um número 2.403.
Você vai fazer um ábaco fazendo com essas bolinhas aqui. Então, boa atividade.